Olá, olá, pessoal, tudo bom? Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um cálculo de isolamento de risco, certo? Quem manda no isolamento de risco é a instrução técnica número 7. O que acontece, né, pessoal? Vou usar aqui a instrução técnica para explicar, acho que fica mais fácil. Quando você tem duas edificações no mesmo terreno ou muito próximas, tal, você tem esse problema. O fogo de uma pode atingir a outra. E esse cálculo de isolamento de risco é o cálculo que você faz, que está aqui na instrução técnica número 7, e aí você vai verificar se tiver problema nessa edificação, se esse problema, se esse incêndio vai se alastrar para a segunda. É a propagação entre fachadas. E o que a gente vai pensar? Que a gente precisa ter uma distância tal que, se pegar fogo nessa edificação, não se alastre para essa. E é isso que a gente vai verificar. Então, eu tenho uma edificação e uma edificação no mesmo terreno próxima, e aí eu vou fazer essa conta para ver se tiver algum problema aqui, se esse fogo atinge essa edificação. Se não atingir, aí, se essa primeira edificação for um risco alto e tiver ali sprinklers, hidrante, né? Um monte de coisas que vão só ajudar para um incêndio de risco alto. Esse prédio, se tiver uma certa distância X, que esse fogo não se propaga para esse aqui, e ele for de risco baixo, risco médio, ele não precisa ter as mesmas medidas de segurança desse, tá? Então, eu tenho um aluno, Saulo, o nome dele, tá lá no grupo que ele pegou uma escola que tem 2 blocos. E aí, o bombeiro pediu para ele fazer o cálculo de isolamento de risco porque ele estava querendo tirar o AVCB só de um bloco. Então, para provar que ele poderia tirar o AVCB só de um dos blocos, ele tinha que fazer aquele cálculo. Daí ele falou, Soraya, mas está óbvio, porque são 42 metros de distância. O bombeiro, ele não brinca com o óbvio, tá? Ele não trabalha com o óbvio. Então, ele tem que fazer esse cálculo. E nesse meu caso, o que aconteceu? Eu tenho aqui esse prédio principal, que são 2 andares, de mais ou menos 1.500 metros quadrados cada um. E aí é um asilo para idosos, né? Ele tem hidrante, tem detector de fumaça, tudo que o decreto pede, ele tem. E esse outro prédio aqui, que fica no fundo, é um salão de festas. E ele tem uma área inferior a 750 metros quadrados. Com o cálculo do isolamento de risco, o que eu consegui para esse meu cliente? A isenção do hidrante desse prédio do salão de festas. Então, as medidas de segurança que ele tem que ter aqui no prédio, que é o asilo, né? Hospedagem ali para idosos, ele não precisa ter no salão de festas. Porque se pegar fogo no salão de festas, pela distância que tem entre o salão de festas e o asilo, esse fogo não vai se propagar para esse prédio e vice-versa, tá? Então, eu faço o quê? O estudo dessa fachada com essa lateral do prédio e depois o estudo dessa fachada na horizontal com essa lateral do meu prédio também, certo? Vou estudar altura, aberturas e a gente vai ver tudo aqui. Deu para entender? Se você gosta desse tema, né, na área de prevenção e combate a incêndio, já sabe. Me siga em todas as redes sociais, dê um like nesse vídeo, certo? E para participar de uma aula gratuita, você, na descrição desse vídeo, entra nesse grupo de WhatsApp que eu vou te falar tudo o que você precisa fazer para participar da nossa aula gratuita. Beleza, pessoal? O que a gente tem que saber primeiro? Né? Aqui tá. Depois eu peço para vocês lerem com calma, IT7. Aqui está mostrando a propagação entre as edificações, a distância de segurança.
E também falando sobre um pouco de parede, corta-fogo, qual a distância que tem que ter essa parede para que, se pegar fogo aqui, não passe para cá, certo? E aí tá a primeira tabela que a gente vai usar no nosso cálculo, que é a tabela de classificação de severidade. E ela é baseada na carga de incêndio. Então, eu tenho aqui, ó, no meu projeto, como eu falei para vocês, eu tenho um prédio principal e eu tenho o salão de festas. Então, eu vou primeiro fazer uma tabelinha classificando a severidade e carga de incêndio do isolamento de risco dos dois setores do meu prédio. Então, eu tenho o prédio principal, que tem ali 350 megajoules por metro quadrado, divisão H2, e eu tenho o salão de festas com 600 megajoules por metro quadrado, divisão F6. Qual é a classe de severidade? De acordo com a IT7, com a tabela 2, é 1, porque tá aqui, ó, classificação 1 para quem tem de 0 a 680 megajoules por metro quadrado. Beleza? Aí, se tivesse mais, poderia ser classificação 2 ou classificação 3, mas a gente ficou aqui na 1. Próxima tabelinha que a gente vai se preocupar vai ser aqui a gente vai se preocupar em fazer o cálculo de L sobre A, que é a altura da edificação sobre a largura, a altura mesmo da fachada, né? Então, eu fiz aqui todos os desenhos das fachadas. No caso, eu estou considerando a fachada A4, que é a minha lateral, e a fachada do salão 3, que é a lateral do salão, né? Então, vendo aqui por cima, essa fachada vezes essa fachada. Eu tô comparando, se o fogo pegar aqui, vai chegar aqui? É isso que eu vou fazer, tá? Então, essa fachada aqui com essa fachada. Eu tô olhando aqui a planta do telhado, que eu acho que tá menos poluída do que se eu pegar a planta da implantação do imóvel, tá? Então, pessoal, essa fachada, ela tem uma área, ela tem a altura de 7,25 e a largura de 19,49. A do salão de festas tem a altura de 3,8 e a largura de 13,38. E aí o L sobre A deu esses números aqui, 2,69 para o prédio principal e 3,52 para o salão de festas. Aí eu vou calcular a porcentagem de abertura da fachada. O que é isso? O prédio principal, 7,25 vezes 19,49 é a área da minha fachada do prédio principal. 3,8 vezes 13,38 é 50,84 a área da minha fachada do salão de festas, né? Uma que tá ali de frente para outra. Agora, eu vou calcular a área de aberturas. O que é isso? Essa fachada que eu tô falando, quanto que ela tem de abertura? Vamos olhar no desenho e calcular. Esse lado da fachada, a área de abertura é a área de todas as janelas e de todas as portas somadas para essa lateral. E a do salão, a mesma coisa. Essa área aqui, ó, de todas as janelas voltadas para a área do prédio principal que eu estou considerando. Então, o prédio principal me deu ali 19,49 deu 26,63 de área de abertura e do salão de festa deu 8,54. Qual é a porcentagem de abertura, né? Isso. Então, você vai pegar aqui os 26,63 dividido por 141 vezes 100, te deu a porcentagem de 18,85. Depois, você vai pegar 8,54 dividido por 50,84, vai dar
0,016 vezes 6, 16,80. Essa é a porcentagem de abertura de cada uma dessas fachadas, do prédio principal e do salão de festas, certo? Lembrando que é uma fachada de frente para outra, né? Do jeito que tá aqui assim, ó, que você tem que considerar. Então, tô comparando esse prédio e esse prédio, então é a área dessa fachada, as aberturas dessa fachada e a porcentagem de abertura dessa fachada. A área dessa fachada, a área de abertura dessas fachadas, dessa fachada aqui, sempre considerando uma em frente, logo à frente da outra, beleza? E aí eu venho para essa minha tabela, que é a tabela principal da distância. Então, o prédio principal está aqui, o salão de festas está aqui, a gente vai trabalhar primeiro nessa linha do prédio principal. O que eu tenho aqui? Severidade, 1. Porcentagem de abertura, 19, né? Porque tá aqui 18,85, a gente arredonda para 19. L sobre A, que a gente achou aqui, 2,69. E o índice alfa é o que a gente vai olhar na tabela agora. Prestem atenção para achar o índice alfa na IT7. Tem essa tabela que vai nos dar o índice alfa. Cadê a tabela do índice alfa? Tá aqui atrás, é o anexo A. Diminui um pouquinho para ficar mais fácil para a gente verificar. Tá. Então, a gente tá falando que o nosso prédio que a gente está analisando, a classificação da severidade é 1, beleza? Então, a gente vai trabalhar com essa coluna aqui. A porcentagem de abertura é 19 e L sobre A 2,69, certo? Então, 19 não tem, eu vou para o número imediatamente acima, que é 20. E aqui, a relação largura e altura é 2,69. Então, eu vou trabalhar nessa primeira linha, nessa primeira coluna, nessa primeira linha, né, que é 20%, 19, então, vamos para o 20%. E aqui, 2,69 não tem, então, a gente vem aqui, ó, para o 3,2, que é o que? Índice alfa, 0,49. Vamos guardar esse número. Tá aqui, índice alfa, certo? Menor dimensão, largura ou altura do salão principal é 7,25, é menor do que 19,49, então vamos usar o 7,25. E o índice beta, pessoal, índice beta é 1,5 ou 3. Índice beta é 1,5 quando a cidade que você está considerando tem um posto do Corpo de Bombeiro. Tem algumas cidades de São Paulo que não tem. Tem um posto do Corpo de Bombeiro na cidade? O índice beta é 1,5. Não tem? O índice beta é 3. Quem está dizendo isso? A IT7. Beleza? Aí a gente achou aqui 1,5, porque na cidade que eu estou considerando tem um Corpo de Bombeiro. E aí eu vou fazer a conta, que a conta da distância é alfa, que a gente achou aqui, vezes a largura ou altura, um menor, que a gente pegou aqui, a menor dimensão, 7,25, mais beta. Então, a distância do prédio principal é 0,49 vezes 7,25 mais 1,5, que dá 5,05 metros. Agora, considerando o salão de festas apenas. Eu tenho aqui severidade 1, porcentagem de abertura, que a gente já calculou, 17, L sobre A, 3,52, o índice alfa 20, porque eu tenho ali os 17 e o 3,52, certo? Vou levar esse dado, severidade 1, vou levar esses dados aqui para a tabela do anexo A, da IT7. Então, severidade 1, 17%, não tenho, vou imediatamente superior, que é 20.
Relação altura vezes largura é 3,52, não tenho, então eu vou aqui para o 4, né? 3,2 e 4, vou para o 4, e aí eu juntei aqui os dados dessa linha com essa daqui, 0,50. Esse é o índice alfa para o salão de festa, 0,50. A menor dimensão, 3,8 está aqui. E aí, o índice beta tá aqui, 1,5, certo? Então, fazendo o cálculo, que é o quê? Alfa vezes largura ou altura mais beta, 0,50 vezes 3,8 mais 1,50, 3,40. Essa é a distância. Então, a maior distância que a gente tem que considerar, 5,05, certo? O meu desenho me diz o quê? Que eu tenho a distância entre esse prédio e esse prédio é de 6,05, ou seja, se eu tô com os dois prédios ali, um deles pegando fogo, essa chama vai atingir até 5,05 metros, e eu tenho de distância entre os prédios 6,05. Por alguns centímetros, essas labaredas não chegarão nesse prédio. Então, como eu finalizo isso? Como pode ser visto no projeto técnico apresentado, folha 2 do 4, a distância entre o salão e o prédio principal é de 6,05. A distância de isolamento calculada é de 5,05, ou seja, um prédio nessa fachada, um prédio está isolado do outro, tá? Como esses prédios se conversam apenas nessas duas fachadas, né, formando esse L, então eu fiz já o cálculo aqui, vi que o cálculo de isolamento de risco é menor do que esse cálculo, essa distância existente lá. Ok, se pegar fogo no salão de festas não chega no prédio principal, se pegar aqui não chega aqui. Se a distância entre eles fosse de 4 metros e o meu cálculo desse 5, então tá, aqui tem hidrante e aqui ia ter que ter hidrante também. Por quê? Porque o fogo daqui ia passar para cá, certo? Aí, agora eu tenho que refazer esse cálculo considerando essa fachada com essa fachada aqui, uma de frente para a outra. Vamos ver aqui na planta de cobertura que fica mais fácil. Então, essa fachada com essa fachada aqui, certo? E aí, fazendo esses cálculos, que é a mesma coisa, né? Só muda ali as áreas, tal, a porcentagem de abertura. Eu cheguei aqui 3,17, 8,9, considero a maior distância, 8,90. E aí, pessoal, a distância que eu tenho entre o prédio principal e o salão, considerando esse lado aqui, é de 10,14 metros. E o meu cálculo deu o quê? Deu 8,90. Então, eu não preciso me preocupar. Se pegar fogo em um, não vai passar para o outro, certo? Era isso que eu tinha que fazer aqui para mostrar para vocês. Fiz o outro lado também, porque tem uma quebra aqui, olha. Tem uma quebra muito grande, né? Então, eu dividi esse cálculo, eu dividi em dois. Fiz primeiro aqui, considerando essa parte, depois eu fiz aqui, considerando essa parte. E deu certo. De fato, o bombeiro aprovou, já tem a VCB, esse prédio, não precisa de hidrante mesmo desse lado, tá? E eu só consegui provar a isenção desse hidrante por conta desse cálculo bem legal de fazer, eu adoro fazer cálculo, sou engenheira. E agora eu posso ajudar o Saulo e ajudar vocês também, tá? Então,
Essa tabelinha aqui que tá no Word, tem aluno que faz no Excel, tem gente que faz no Excel, eu fiz no Word mesmo, que para mim, naquele período que eu fiz, estava mais fácil. E eu divido tudo isso com vocês aqui, e mais do que isso, quando meus alunos precisam, eu sempre vou ajudá-los também. Beleza, pessoal? Muito obrigada pela atenção de vocês. E participem das nossas aulas gratuitas e até o próximo vídeo.